E eu me lembro... Segura o cara, né? Segura o cara na Segura o marra. cara. E aí, por exemplo, quando eu era menino, muita gente ainda sofria aquelas intervenções de lobotomia, que eram as coisas mais desgraçadas deste mundo. Ainda havia? Ah, havia. Eu tenho amigos que foram lobotomizados. Mais velhos do que eu, assim, 10 anos, 8 anos, mas lobotomizados. Completamente. A família se reunia, era quase uma amígdala no cérebro. Porque a amígdala da garganta, foi moda durante uns 25 anos, qualquer família abastada ou de classe média, tirar a amígdala do filho com 8 anos de idade. Como foi quase moda fazer a operação de apêndice. O cara nem tinha muito problema. Apêndice é um apêndice, então tira o meu apêndice, para um dia eu não ter apendicite. A amígdala, tiraram a minha, por exemplo, a maior estupidez. Porque eu era magro, não engordava, cheio de saúde, uma energia desgraçada, que era só o que se devia esperar de um menino. Energia. E eu estava vendendo energia. Não podia engordar, correndo daquele dia 24 horas por dia. Mas estava todo fortinho, musculoso, mas quando eu fiz 8 anos de idade, em Manaus não se fazia-se operação de amígdala, mas não com as benesses de Disney para criança que Belém tinha. Então a promessa é, deixa eu fazer a tua amígdala, que depois você fica um mês em Salinas, na praia ou em Mosqueiro, tomando sorvete. Aí a criança, deixa sei lá o que é a amígdala, tira e depois deixa eu tomar o meu sorvete. E arrancaram a minha. Depois se ficou sabendo da ignorância extraordinária, que é tirar uma amígdala gratuitamente, sem necessidade. Né? A lobotomia era a amígdala cerebral. Havia famílias, quando a criança começava, o rapazinho, a manifestar qualquer sintoma de esquisitice em relação ao padrão familiar, lobotomizava o cara. Então ele ficava aquele sujeito responsivo a estímulos que lhe fossem dados. Não lhe sendo dados, ele era um indivíduo desestimulado para o resto. Uma família acomodada preferia lidar com um filho que só dissesse, se você dissesse levante e vá, ele fosse, e se você não dissesse levante e vá, ele não iria a lugar nenhum, do que lidar com o que ficasse andando pela casa e que precisasse ser acompanhado para ser entendido, discernido, compreendido e ajudado. Então, explica para nós o que é lobotomia. Deixa o Vitor falar um pouco, porque ele estava na linda agora. Lobotomia é uma intervenção no cérebro, uma cirurgia em que você, vamos dizer assim, coloca o cérebro do sujeito apto a existir, nem que seja vegetalmente, entre os indivíduos, no sentido de que você amarre todos os surtos ou toda a loucura interior daquele sujeito. Não se trata, simplesmente se amarra. Abre o campo do cara? É uma cirurgia, é uma intervenção violentíssima diretamente no cérebro. É o que você vê, por exemplo, no filme Laranja Mecânica, quando querem curar aquele psicopata, eles fazem uma lobotomia, né, também nele. Então é a última alternativa para colocar o sujeito dentro dos trilhos, só que ele fica um vegetal nos trilhos. Em que parte do cérebro? Aí eu já não tenho essa É no lóbulo. Um quilóbulo específico, porque isso não faz parte da minha prática, né? Agora, eu acho que interessante que há necessidade de se resgatar uma dimensão humanística da própria prática psiquiátrica. Você se lembra do Walter Santa Rosa? Quando a gente morava no Rio de Janeiro, aquele meu amigo psiquiatra? Lembro. Ele é um psiquiatra extremamente humano e original, porque é o único que eu conheci que tomava os medicamentos psiquiátricos para ele sentir dentro dele quais eram os efeitos daquilo ali, para ele poder tratar os doentes e entender o que os doentes sentiam, entendeu? Se todos os psiquiatras tivessem um pouquinho dessa ousadia para entender o que o outro passa, acredito que um resgate humano, em que o sujeito não seja completamente objetivado, não se torne objeto do olhar psiquiátrico, mas de um sujeito que precisa ser tratado e curado, haverá uma mudança. Né? Eu acho a necessidade de uma humanização nesse olhar. Psiquiatria, olhar para o doente, aquilo que a gente estava conversando. A Maria que tem uma dor de cabeça, e não a dor de cabeça da Maria.
Não dá para ficar cortando as coisas. O que Está é- aqui, ó, Wikipédia, é uma intervenção cirúrgica no cérebro, onde são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. É uma circuncisão no cérebro. é. Não, é uma castração, porque o É cara uma castração, mas melhor, uma castração no cérebro. Mas na realidade, depende do nível da lobotomia. Havia as lobotomias radicais que praticamente paralisavam o cara. E existiam aquelas lobotomias que davam um sossega-leão permanente. Mas até nisso elas não eram completas, porque o sossega-leão nunca era permanente. Mostrando, para mim, como adolescentezinho jovem, quando eu comecei a conviver com os amigos lobotomizados, que existia uma coisa para além da lobotomia. Porque o cara tinha sido lobotomizado, ficava às vezes 1 ano legal e 2 meses surtado. Ora, se o surto nascesse no elemento cerebral exclusivamente, a lobotomia impediria qualquer continuidade de fluxo. Mas se apesar de lobotomizado, de tempos em tempos, ele ainda tinha aqueles surtos, é sinal de que o surto procedia de um ambiente mais outra profundo do que o que a lobotomia conseguia realizar.